Por que essa noite é diferente de todas as noites? Então, eu preciso lembrar que foi uma noite diferente de todas as outras, em que Deus libertou o seu povo do Egito. Os judeus, eles também, eles tomam uma água salgada com molho com vegetal e provam para lembrar as lágrimas que eles choraram no Egito. E também é um cálice de vinho e eles retiram, cada vez que um rabino, o pai, ele faz a leitura sobre as pragas do Egito, eles mergulham o dedo naquele cálice e eles retiram uma gota de vinho, porque o vinho é um símbolo de alegria, e eles dizem que o judeu não pode sentir alegria mesmo pelo sofrimento dos seus inimigos. Então eles retiram uma gota, que eles falam, não vai ser feliz com o sofrimento de ninguém. E a Páscoa, ela termina com um desejo. Todo judeu, o mundo inteiro, durante a celebração da Páscoa, eles terminam falando assim: no ano que vem, em Jerusalém. No ano que vem, em Jerusalém. Eu achei isso muito lindo, porque é dessa cerimônia tão solene, tão rica em significados, é que deriva ser o Senhor. E eu fiquei pensando sobre esse texto, e a primeira pergunta que me veio foi: por que só essa Páscoa foi lembrada pelos evangelistas? Jesus já tinha celebrado 2 com eles. Estava 3 anos com os discípulos. Então, pelo menos 2 Páscoas antes ele havia celebrado, mas eles não falam nenhum detalhe dessas Páscoas anteriores, elas não são lembradas. Mas essa daqui, ela é inesquecível. Porque nas outras 2, a vida voltou ao normal. Eles saíram da Páscoa, foram cuidar dos seus afazeres, foram pescar, foram trabalhar. Vida que segue. Mas essa Páscoa, ela tem um título em cima, um subtítulo, dizendo: essa foi a última Páscoa. Nem eles sabiam que era a última Páscoa, só Jesus sabia que era a última Páscoa. E sabe por que foi tão marcante? Porque coisas que antecedem a morte de uma pessoa, elas marcam demais. Se uma pessoa falece próximo de datas, de aniversário, de Natal, ou de uma ocasião festiva, isso marca demais. Então eles foram preparar a Páscoa. Eu pensei muito sobre isso, falei: meu Deus do céu, que lição isso traz para nós? A lição que traz para nós, querido, é que nós nunca saberemos quando estamos fazendo o último serviço para Jesus. Os discípulos, eles saem para preparar a Páscoa, eles vão comprar ervas amargas, eles vão comprar um cordeiro, eles vão comprar um vinho. Eles vão preparar, porque isso era comum. Então eles talvez pensassem: nós vamos lá fazer mais uma Páscoa, vamos voltar. Mas dessa vez não tinha volta. E eu penso que se eles soubessem que aquela era a última Páscoa, Pedro e João, que foram os 2 que foram preparados, eles iriam procurar o melhor. Pedro, será que esse vinho é bom o suficiente? Olha, lembra que é a última Páscoa, é a última vez que nós vamos ter a chance de fazer um serviço para ele. Olha, se não quer procurar, vamos lá na frente, ver se aparece um cordeiro melhor do que esse, para a gente oferecer um pão mais macio, alguma coisa como essa. Eles nunca mais tiveram a oportunidade de fazer uma outra Páscoa. Sabe, quando eu li isso aqui, eu pensei: meu Deus, se nós soubéssemos quando será a última adoração, que tipo de adoração será? Se soubéssemos que a nossa oração é a última, se soubéssemos que a oferta foi a última, se soubéssemos que esse culto foi o último, que diferença faria? E aí é inevitável lembrar de Eclesiastes, onde Salomão diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as suas forças.
Porque na sepultura não há indústria, não há ciência, não há absolutamente nada para fazer. Então eles prepararam a Páscoa dessa forma, com pessoas que, se soubessem que era a última, teriam feito muito melhor. Eu sei que esse curso está muito bom para Deus. Mas fico pensando, meu Deus, será que eu não posso te dar um pouco mais? George Whitefield foi um dos maiores pregadores. E ele falava assim: eu desejo que todas as vezes que eu suba a um púlpito, eu considere aquela a última oportunidade que eu tenho de falar. E a última que o povo tem de ouvir. Nós precisamos ter isso em mente. Quem percebeu isso muito recentemente foi Raul Ludemann, um compositor que poucos conhecem, mas que ele entende tanto a questão da adoração, ele compôs um hino. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja de que Deus nos ajude a oferecer sempre o melhor, porque Ele merece. Sabe o que essa Páscoa me ensina também? É que o preparo sempre antecede a vinda. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Você sabe que se um dia a igreja dissesse aqui, esse prédio fosse vendido para alguma pessoa dessa igreja, não podia estar na boate. O prédio não tem unção. A unção não está nos equipamentos, não está nas paredes, não está no chão. Quem tem unção é habilitado, está na vida do Gabriel. Tem unção na bateria, precisa estar na vida do Francisco. Não existe teclado ungido, né, Chico? Faz diferença pegar aquele óleo e derramar nesse teclado? E se a unção estiver na tua vida? Como hoje. Aleluia. Para nós nos aumentarmos a nossa parte. Ouçam isso. O preparo sempre antecede a vinda. Jesus falou: vocês vão preparar a Páscoa. Preparem a Páscoa, vão lá preparar. Depois eles retornam lá em Betânia, avisando que a Páscoa estava preparada. E quando a Páscoa esteve preparada, Jesus sai de Betânia e vai até o cenáculo. Sabe por quê, querido? Porque o preparo, ele sempre antecede a vinda de Deus. Ele sempre antecede a vinda de Deus. Como antigamente eles falavam, até de uma forma cômica, existe o hino dos atrasados. Alguém conhece? Já ouviu falar do hino do atrasado? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Deus não sabe. Foi só depois da Páscoa preparada que Jesus veio e sentou. Sabe por quê? Que Deus, ele nunca despreza um lugar que se preparou para a sua chegada. Por isso a presença dele está aqui. Esse lugar se preparou para a chegada do Filho de Deus. Não são prédios, não são equipamentos, são pessoas. É o Espírito agindo, tocando. Você sabe quem foi um dos maiores evangelistas da história? Dwight Lyman Moody, o homem que ganhou mais de 5 milhões de almas para Cristo. Sabe o que era a igreja de Moody? A igreja não tinha dinheiro, então em Chicago ele alugou um prédio que pela manhã funcionava como taberna.
pessoas se emberedavam à noite, de manhã mude, os crentes chegavam e tiravam aqueles barris de cerveja, de vinho e de uísque, limpavam o balcão, mude colocavam a mesa e começavam a pregar. E naquele lugar onde o diabo levou tantas pessoas ao vício, Jesus falava, porque podia ser uma taberna à noite, mas pela manhã era a casa de Deus, era lugar onde a glória se manifestava, onde o Espírito descia, onde Deus falava e onde vidas encontravam a Cristo. Não é o lugar, é o povo, é o ambiente, é a glória. Mas se você quer um argumento bíblico, você pode ler o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo, Moisés havia sido instruído a construir todo o tabernáculo. Então, dois homens, Bezalel e Aholiabe, eles constroem os utensílios, a arca, as cortinas, as colunas, as cordas, os vasos, as velas, os castiçais, tudo feito de ouro, tudo coberto de prata, tudo de madeira nobre. Então Deus, quando o povo constrói todas aquelas coisas, Deus falou para Moisés: agora vocês podem montar o tabernáculo. E os levitas vinham e levantavam aquelas colunas de madeira, os meraritas vinham e cobriam com cortinas, os coatitas traziam uma arca, e o sacerdote se preparava, entrava na presença de Deus, e depois que ele oferecia o altar do incenso, só quando tudo estava preparado. Não bastava ter o altar de holocausto lá fora, não bastava ter a tenda levantada, não bastava o sacerdote estar vestido, mas quando tudo era cumprido e ele queimava o incenso, a glória de Deus saía da tenda de Moisés e cobria o tabernáculo a ponto de ninguém aguentar ficar de pé. Sabe por quê? Todo lugar que se prepara para a chegada da glória de Deus não fica decepcionado. Há muitas casas de adoração, querido, que não conhecem mais o que é a realidade da presença de Deus. Que jamais nós caiamos nesse erro, porque a presença de Deus é tudo. Sem ela não adianta cantar, sem ela não adianta pregar, sem ela não adianta dizimar, sem ela não adianta ter amigos, sem ela nada adianta, mas com ela tudo vale a pena. Eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu aprendi a viver sem dinheiro, mas não sem presença. Eu aprendi a viver sem amigos, mas não sem presença. Eu aprendi a viver em tribulação e em luta, mas não sem presença. Porque é a presença, é o Shekinah, é a glória de Deus pairando sobre esta casa, que faz a diferença na minha e na tua vida. É a glória. Glória. Aleluia. Sabe o que eu aprendo na Bíblia? Jesus ele faz um gesto, passa despercebido, mas ele me ensina que a ceia só deve ser tomada por quem está insatisfeito com esse mundo. Quem não está insatisfeito com esse mundo, come pão e toma suco de uva. Quem não está ansioso pelo reino de Deus, come pão e bebe suco de uva. Porque a ceia só pode ser tomada por insatisfeitos. Glória a Deus. Como que eu sei disso?
Porque Jesus falou assim: eu não vou mais comer dessa Páscoa até ela se cumprir no reino de Deus. Mas a Páscoa não tinha se cumprido. Eles já não estavam libertos do Egito. A Páscoa já não dizia: não, mas nós já estamos libertos. A Páscoa já não foi uma promessa cumprida. Então, por que eles festejaram centenas de Páscoas, e ainda assim havia guerra, havia opressão, havia doença, havia fome, havia seca, havia calamidade, havia problemas, havia opressão? O que Jesus está ensinando ao falar: eu não vou comer essa Páscoa até ela se cumprir no reino de Deus, é que Ele está querendo ensinar que nesse mundo nunca vai haver libertação completa. Aqui não é a nossa casa. Aleluia, Deus. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Ele falou: vocês ainda não estão libertos. Meus amados, minhas amadas, eu fico muito preocupado de ver como o mundo está ficando tão confortável. O mundo está ficando tão confortável que muitos crentes nem almejam mais agora. Está bom demais aqui. Está bom demais aqui. Não parece ser um lugar de escravidão, não parece. Não parece mais ser um reino dominado pelo arqui-inimigo de Deus. Esse lugar, ele cheira mal. Esse lugar para Deus, o mundo para Deus é como Sodoma e Gomorra. E nós devemos sentir a mesma coisa. Deus vai nos abençoar nessa terra? Vai, claro. Claro que vai. Claro que vai. Mas quando eu olho para o mundo onde pai está estuprando filhos, quando eu olho para o mundo que pessoas estão sendo iludidas por ensinos errados, quando eu olho para o mundo onde a vida vale tão pouco, eu preciso orar para nada, Senhor. Tem misericórdia. Eu tenho que falar como Paulo deseja estar com Cristo. É o que Jesus ensinou. Eu não consigo, vocês ainda não estão libertos. Vocês ainda não estão libertos. Mas talvez nessa manhã Deus está mandando nos chamar. Senhor, eu quero que eu tome essa Páscoa, que eu tome essa ceia hoje. Eu tomo ela hoje, Deus. Nós somos judeus. O ano que vem, em Jerusalém. Glória a Deus, Vocês serão louvado seja o nome de Deus. Um dia em Jerusalém. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, Jesus maravilhoso! Glória a Deus! Eu não sei como serão as travessarias, como serão as pradarias, mas eu sei que Ele falou: esse Senhor, Ele vai chegar, Ele vai servir você. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espere a libertação dele, porque esse mundo ele oprime mesmo. A Páscoa, ela também, ela relembra que nós não estamos livres do nosso corpo. É um acordar errado de manhã, só costela já. Ai! Não preciso de muito para saber que o nosso corpo está definhando. Nosso corpo, a nossa mente, o tempo está passando, nós estamos sofrendo. Jesus, Ele vai curar, sim, mas vai chegar uma hora que o corpo vai definhar. Mas quando nós tomamos a Páscoa, quando nós tomamos a ceia, perdão, ela me lembra uma promessa de que a criação não vai ficar sujeita a essa vaidade por muito tempo. Quando eu tomo a ceia, perdão, eu me lembro que nós que temos as primícias do Espírito também estamos gemendo em nossos corpos. Mas que vai chegar um dia que
Isso aqui que é mortal. Você revestida de imortalidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui que é corruptível irá se revestir da incorruptibilidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrita. Aleluia, Jesus. Engolida, tragada foi a morte. Na vitória, Glória a Deus. na vitória do Filho de Deus, Glória a Deus. que desceu a sepultura. Glória a Jesus. Mas que a morte foi obrigada a reconhecer, eu não posso segurá-la aqui dentro. E 3 dias depois ele ressurge pleno. A dizer, é dado-me todo o poder nos céus e na terra, e aquele que Paulo disse que foi sepultado em Cristo também ressurgirá. E a semelhança da sua ressurreição, a ceia é isso. E a ceia também me lembra que vai chegar um dia no calendário de Deus que ninguém conhece, que o opressor desse mundo, o Deus deste século, perderá completamente o seu lugar. Nós cantamos que Jesus tomou a chave da morte do inferno, e creia nisso, querido. Charles Spurgeon dizia: o diabo tem oprimido muitas pessoas, mas ele está amarrado ao carro de triunfo de Cristo, e um dia ele será esmagado debaixo dos pés do Yahvé Shalom, do Deus de paz, aquele que na promessa de Gênesis capítulo 3 e no versículo 15 esmagou, não somente tonteou, não deu somente um golpe superficial, mas esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus. E os discípulos, ele fala assim: tomem o cálice e bebam. Esse cálice era um cálice coletivo, então normal era ele passar pela mesa. Pedro tomou um gole, passou para João, João passou para Tiago, Tiago passou para Simão, todos tomam um gole, e aí o copo volta para as mãos de Jesus. Ele fala assim: eu não vou beber. Eu só vou beber com vocês. Lá no reino de Deus, Aleluia, Deus. eu só vou beber com vocês. Lá no reino de Deus. Sabe que, para você ter uma ideia da dimensão disso, quando um rei saía para a guerra e ele voltava vitorioso, a sua alegria era representada pelo tomar de um cálice. Então a maior alegria de um rei era triunfar sobre os seus inimigos. Jesus, ele triunfou sobre os seus adversários. Mas ele falou: mas eu quero ter uma alegria maior do que essa. Minha alegria realmente foi ter derrotado a morte. Eu tenho uma alegria imensa em ter derrotado o diabo, o inferno. Eu tenho essa alegria. Mas eu só quero experimentar essa alegria quando vocês puderem estar comigo. Quando vocês puderem estar comigo. Porque eu não posso sentir alegria enquanto vocês não sentem. Aleluia, Jesus. Duque de Caxias, quando venceu a batalha do Paraguai, no final da batalha, ele estava na sua tenda de exército,
E o seu ajudante de campanha traz para ele um café. Imagina você estar numa guerra, atravessando lamaçais, picado por mosquitos, sofrendo, medo da morte. Não sei a galerinha do cafezinho, mas para mim, querido, um cafezinho desse é quase um pedacinho do céu. Ele traz o café para o grupo de Caxias. General, nós trouxemos um café para o senhor comemorar a vitória. O grupo de Caxias levou aquele copo à boca, e quando ele levou à boca, ele se estampou. Os soldados receberam um café. O ajudante falou: não, senhor, só eu quero fazer por cima. Aí derramou o café por si, enquanto existia um soldado sem uma xícara de café, não puder tomar uma xícara de café, eu não vou tomar ninguém. Olha que mistério tremendo. Jesus está dizendo: eu poderia tomar esse cálice agora, porque há muitos motivos de alegria. Mas enquanto houver um discípulo meu que ainda não pode experimentar uma alegria completa, eu ainda não quero tomá-la. Vocês vão experimentar muito de alegria nessa terra, sim, muito de graça nessa terra, sim, mas há que chegar um dia lá no reino de Deus, querido. E eu fico imaginando a cena: 2000 anos sem Jesus experimentar um cálice lá no céu, que só podemos imaginar o sabor. Mas naquele dia, quando a igreja entrar gloriosa e se assentar lá na mesa, e ele ocupar o lugar central, bilhões e bilhões de almas